Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X, encerrando mais um plantão aí. São 7 e pouquinho da manhã, pegando um trechinho de rodovia pra ir pra casa, e foi uma noite até tranquila essa, né? Mas é sempre tenso, né? O ambiente, o cenário onde eu trabalho, as pessoas com que eu trabalho são meio tenso, ou cria uma situação meio tensa, né? Porque eu trabalho com algumas pessoas, né, alguns companheiros de trabalho, que eu trato como um termômetro do radicalismo extremo ali, o radicalismo imbecil. É a partir deles que eu sei como a coisa tá rolando. Então, são pessoas que são totalmente incoerentes, né, na sua imbecilidade, ali na sua mediocridade. É o pobre de direita, ele é o capitalista sem capital, ele é o funcionário público privatista. É aquele cristão que quando chega e vê uma Bíblia, aí ele se aproxima e coloca a mão em cima da Bíblia, fecha o olho, faz uma oração, vira as costas rindo, né? E sai andando livre ali com a sua camiseta escrita Ustra Vive. Se é que você me entende, né? A imbecilidade ali, a hipocrisia, né? Na cena toda. O debate dessa noite ainda era o tal atentado, né, galera? Não dá pra fugir muito disso, né? Porque chama atenção. Porque muita gente distorceu pra se aproveitar ali da situação, do destaque, e a repercussão que tava tendo. E cada um tem o seu ponto de vista, a sua causa a defender, se aproveitando ali do evento. Então, eu tava ouvindo, né, uns caras desses aí, desse gado aí, falar. E eles estavam apontando ali, né, uma coisa que eles viram no grupo do Zap. Eles se informam muito pelo grupo do Zap, matéria jornalística, ou pessoas especializadas no assunto, ou fazer uma pesquisa decente ali com diversos pontos de vista. Não, mas a tia do Zap, o tio do Zap colocou lá, pra eles é verdade, né, incontestável. E eles estavam divulgando, conversando entre eles, que eu já não me aproximo muito, eles me evitam de certa forma, falando que eles viram lá no Zap que tinha uma imagem do cara que atacou as criancinhas lá na creche, que tava no evento junto com o Lula, fazendo L e tal. Cara, eu vi essa imagem no período da tarde, antes de vir trabalhar, e imediatamente eu já dou uma pesquisada para ver se é real. Não que não seja plausível, um imbecil daquele, participar de causa política, O cara é totalmente maluco. Ele pulou um muro de uma creche para matar criança, cara. Mas qual que era a ideia dessa imagem? Essa imagem foi montada, foi verificada aí pelos sites, de pesquisa, e claramente é um fake. Mas por que estava essa imagem rolando? Porque, de certa forma, tem todo um sistema aí que alimenta o gado, que eu chamo de gadoduto, e que de vez em quando ele fica meio sem credibilidade, Não, de vez em quando não, Sempre. Porque, cara, é muita coisa imbecil lá, cara. É muita fake news bizarra. Como essa montagem, dessa foto, que é fácil você verificar que ela não é real. Mas qual que é a ideia por trás disso daí? A ideia é minimizar o estrago na imagem deles, do gadoduto ali, na imagem da extrema direita, a qual eles defendem, porque toda vez que tem um ataque, pelo menos na maioria desses últimos ataques, que são vários, ou quando tem algum crime às vezes bizarro, envolvendo estupro, pedofilia, corrupção, muita gente corre e vai pesquisar nas redes sociais dos indivíduos, ali dos criminosos, quem ele defende, já tentando fazer um vínculo entre o criminoso, explanando ali, explorando a sua ação criminosa, e a causa política dele. E, cara, é quase que certo, a maioria das vezes, quase 100% das vezes, que você observa nesses últimos crimes, esses mais bizarros, esses ataques racistas, homofóbicos, misóginos, simulando bem atentados terroristas clássicos, você vai observar que sempre tem um cara, na rede social dele, uma foto ligada, ao Bolsonaro. Ou tá ligado ao Bolsonaro, ou ele defende, a legalização de armas, liberdade para andar armado para todo mundo, e não raro também tem lá fotos ou postagens que indicam ali, uma certa admiração pela causa, nazi-fascista. Às vezes é até explícito a coisa, e tudo se mistura nas suas redes sociais. A maioria desses caras tem isso,
O cara acaba de cometer um crime, é preso, tem aquela repercussão. Você vai atrás da rede social do cara ali, né? O perfil no Twitter, né? O perfil no Facebook, o Instagram do cara, e tá lá cheio de postagem, né? Pró-Bolsonaro, pró-ditadura militar, pró-Hitler. É meio bizarro, né, cara? Mas é real, é fato isso daí, né? E a causa bolsonarista, ela fica puta com isso, cara. Eles ficam muito incomodados com essa situação, porque vai totalmente contra, né, a imagem que eles tentam pregar, de que eles são os anjinhos, de que eles são os caras do bem, né, que eles estão combatendo o mal, quando na verdade você vê que os caras são o verdadeiro mal, né, pelo menos individualmente, né. Eu confirmo pra vocês, né, eu reconheço, tem gente má, gente criminosa de todo tipo de índole, né, mano, né, ou melhor, de todo tipo de causa, inclusive política, né. Você vai perceber que vai ter criminosos que são petistas, criminosos do PSDB, criminosos do PCdoB. E tem muito criminoso que é, né, adepto da ideia do Bolsonaro, porque faz parte da índole dele defender algumas coisas que vão trazer vantagens para ele. Como, por exemplo, liberdade, inclusive para cometer crimes. Que basicamente é isso, né? O estelionatário, ele mente. Se você tem gente defendendo, né, a liberdade das pessoas de mentir, né, ou seja, eles combatem fake news, por exemplo, você tá entendendo que é uma vantagem pro bandido. Liberar armas, bom, um bandido aí de uma facção criminosa que tem dinheiro, né, ele vai ter que investir em armas. Mas se você liberar as armas, facilita muito o processo para ele. Você tá entendendo a situação? Então é normal eles defenderem essa causa, né? Além, é claro, de mascarar ali as suas ações criminosas. Eu defendo Deus, eu defendo o mito, um país sem corrupção. E na verdade o cara é um puta de um corrupto. Eu defendo as criancinhas e o cara é pedófilo, né? Eu defendo, né, uma causa de Deus e coisas do tipo, e o cara, sabe, é homofóbico, é racista, é misógino, né? Tem aquela cultura do ódio e pega mal. Eles sempre tentam mostrar uma coisa que eles não são. E aí quando você vê um crime desse, tá lá a foto do cara, né, com um mito na capa, né? Ou o cara participando de algum evento do Bolsonaro, né? E cara, acaba com a imagem deles. Então eles tentam postar, inventar uma fake news dessa, que tem um bandido, né, que faz o L aí na foto e tal, e fica mais bizarro ainda, fica mais tosco ainda, porque você percebe o que eles estavam querendo fazer, né? Era só isso, era só disfarçar que na verdade o cara é bolsonarista, e pega muito mal pra eles, sabe? Nem todo, né, bolsonarista é bandido, mas a maioria dos bandidos é bolsonarista, né? E isso infelizmente é fato, né? E eles não gostam de admitir isso. Eles têm lá a sua própria realidade fantasiosa, né? Na verdade é um mundo de ilusão e ficção no qual eles vivem e no qual eles são do bem, né? E não é bem assim, né? Tem uma legião de pessoas, né, do mal lá, que se sentem muito confortáveis naquela causa, naquela área ali. E desenrolando a conversa deles ali, né, tudo isso eu tava observando e pensando sozinho. Não entro no papo deles. Mas eu escutei um outro deles, né, no debate deles, se é que é um debate, né, um monte de gente mugindo um pra lá e mugindo pra cá. Eu escutei um deles falando assim, né, porra, tava meio que dando risada na hora. É isso que me irrita, mano. Em meio a risadas, tá lá o cara dizendo, o professor tinha que estar armado, que aí você ia ver e tal. Sabe, ele nem se apegou em alguns detalhes do crime ali, da ação em si, né? Onde o cara tentou lá, né, matar mais crianças, se ele conseguisse, e os professores reagiram como puderam para tentar salvar sua própria vida, cara. Ali no momento de desespero e tal, eles tentaram, né, impedir o cara e conseguiram atrasar a ação criminosa até que alguém pudesse, né, conter de verdade o cara. Mas na visão deles, né, você devia ter os professores armados. Por quê? Porque tem uma frase que eu também já disse algumas vezes, né, em certas ocasiões, em certas circunstâncias, que para impedir um homem mau, né, com uma arma na mão, somente um homem bom com outra arma na mão. Só que depois que você vai entendendo como funcionam as coisas, você vai percebendo que não é bem assim. Tem circunstâncias, tem fatores a serem analisados, cara. Não é só você ter, tem um homem mau ali, basta um homem bom armado para combater um homem mau armado. Não, hoje eu penso que a frase é um pouco diferente. Para enfrentar ou para impedir, né, um homem mau com a arma na mão, você tem que ter um homem apto com outra arma na mão. E não necessariamente ele tem que ser bom, não, né? Desde que ele esteja ali em igualdade de condições, facilita o processo, né? Mas se ele não tiver apto, se ele não tiver à disposição, cara,
Ele não vai fazer nada e ainda vai entregar essa arma pro bandido, que pode piorar ainda mais a situação. Tem vários casos aí que você pode acompanhar. Então, cara, é tudo muito complicado, não é fácil até você debater sobre esse assunto aí. Você vai perceber que alguns desses ataques, feitos aí ultimamente, realizados ultimamente, eles foram feitos com facas, armas brancas. O último cara tava com uma machadinha, como foi o evento lá de Suzano, se não me engano também, um tempo atrás, mas o rapaz aí que atacou a professora lá e matou, ele tava usando uma faca. E aí eu te pergunto, você acha que numa escola não tem facas? Não tem algum tipo de arma branca ali? Como se fosse um utensílio doméstico, sempre tem. E nem por isso você viu que um professor conseguiu usar essa faca para se defender de outra faca. Então não dá para você levar em consideração de que se o professor tivesse armado, em igualdade de condições com um bandido armado, ele ia conseguir impedir. Como eu disse, tem outros fatores a serem analisados, cara. O professor tinha acesso a uma faca, assim como o bandido teve. E mesmo assim o bandido estava em vantagem, porque ele estava com uma missão na cabeça. Ele tinha ele estava determinado a cometer a ação. E muitas vezes a pessoa tem que ser inspirada, às vezes pelo próprio desespero de salvar a vida. E demora um pouco, para ela agir nesse sentido. E quando eu respondi isso pro cara, e eu falei isso pra ele, falei, você acha que não tinha um professor com a faca lá? Você fala que se tivesse com a arma resolvia. Você acha que não tinha uma faca lá, o professor se defender? Ou até pro próprio aluno se defender? E mesmo assim não foi possível, cara. Antes disso ele conseguiu matar algumas pessoas, no caso crianças. E quando você fala isso pro gado, a mente dele buga, cara. Quando eu digo buga, é que ela trava. Dá tipo um bug, uma tela azul de computador ali no Windows. E aí quando ele retorna, um pouco depois, ele fica puto com aquilo, de não ter resposta, ou de ser contrariado, de ser até meio que humilhado ou constrangido, com essa colocação aí. E aí o que ele faz quando ele percebe o que aconteceu? Ele retoma a consciência, reinicia ali o processo, e ele sai puto lá, xingando, ele manda eu fazer o L, me chama de comunista e vai embora xingando. É muito complicado, galera. A gente vive numa situação que não dá nem pra você debater apresentando, sei lá, um argumento, bem fundamentado. Porque do outro lado tem um cara que ele não quer saber se a postagem na qual ele tá fazendo o debate ou as crenças dele é uma fake news, é uma montagem. Ele não se importa com isso, cara. Ele também não se importa em procurar informação de maneira, digamos que imparcial ou neutra, ou seja, uma informação sobre um assunto sem estar contaminada pela opinião de outra pessoa. Ele prefere, inclusive, que esteja já mastigada. Ele não quer pensar sobre a situação. Ele quer que alguém pense por ele o que ele tem que dizer. Ele só replica. O gado que ele só rumina. Fica ruminando coisas que alguém já deixou pra ele pronta. É como se ele pegasse o capim mastigado e continuasse mastigando ali na boca. Cara, é absurdo, mas é a nossa realidade hoje, cara. Valeu, galera.